A vida segundo os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos ainda são relevantes para a vida do cristão? Obviamente, existe uma discussão notável sobre essa pergunta nos círculos cristãos. No entanto, Cristo disse que veio não para abolir a lei, mas para cumpri-la. Mateus 5,17. E ele disse isso tendo em mente especialmente a lei moral exemplificada nos 10 mandamentos. Mateus 5:21, Mateus 5:27. Quanto melhor entendermos a lei, mais amaremos e serviremos ao Salvador. Os 10 mandamentos nos ensinam algo sobre Cristo. Lucas 24:27. Para os cristãos, os 10 mandamentos revelam, em primeiro lugar, a extensão da expiação de Cristo por nós. A Bíblia ensina que o Senhor Jesus morreu por nossos pecados. 1 Coríntios 15:3. Se negligenciarmos a lei de Deus, podemos pensar que nem temos tantos pecados assim, acreditando equivocadamente que, no fundo, a morte de Cristo nem foi tão necessária assim. Contudo, quando compreendemos as plenas implicações da lei, Mateus 5:17-48, compreendemos com maior clareza o que Cristo suportou por nós na cruz. Romanos 3:20, Romanos 3:25. Cristo morreu por todos os nossos pecados, sofrendo a penalidade plena que nossa culpa merecia. Portanto, quanto melhor compreendermos os 10 mandamentos, mais gratos seremos a Deus por sua libertação por meio da morte de Cristo. Em segundo lugar, quando melhor entendermos a lei de Deus, mais claramente veremos toda a extensão da perfeita obediência de Cristo. A Bíblia nos assegura que, apesar de o Senhor Jesus ter nascido sob a lei, Gálatas 4:4, ele cumpriu toda a justiça, Mateus 3:15, e não pecou, 1 Pedro 2:22. Ao contemplar os 10 mandamentos em sua perfeição, contemple Cristo como perfeito cumpridor da lei. Ele é aquele que viveu em perfeita obediência à santa lei de Deus. Cada ato de nosso Senhor Jesus Cristo estava em perfeita harmonia com a lei. Nenhum pensamento do nosso Senhor Jesus jamais foi contrário à lei de Deus. Cada palavra que dizia era a perfeita palavra de Deus. Tal era a perfeição de Cristo. Em terceiro lugar, a lei nos ensina a perfeita justiça que nos é imputada. Romanos 5:8-10. Se somos unidos a Ele pela fé salvadora, então Deus nos vê como se tivéssemos observado toda a lei. Assim, a lei de Deus nos mostra a perfeita justiça que temos em Cristo. Quando cremos no Senhor Jesus, nossas transgressões da lei são colocadas sobre Ele, e Ele expia esses pecados por meio de seu sofrimento e sua morte. Mas é também pela fé nele que sua obediência perfeita à lei nos é imputada, de modo tão perfeito que Deus nos vê como revestidos com a perfeição de Cristo. O Catecismo de Heidelberg expressa isso lindamente quando responde à pergunta: como você é justo perante Deus? Afirmando: Deus me dá, sem nenhum mérito meu, por pura graça, a perfeita salvação, a justiça e a santidade de Cristo. Deus me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado algum ou jamais tivesse sido pecador, e como se pessoalmente eu tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Em quarto lugar, a lei nos ensina a beleza moral de Cristo que está sendo formada em nós, o objetivo que os cristãos precisam procurar realizar em sua santificação. Paulo nos ensina que os 10 mandamentos iluminam o significado do amor e que são cumpridos quando realmente amamos uns aos outros. Romanos 13:8-10. Então, algum versículo depois, ele escreve: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências.
Por isso, nós nos revestimos cada vez mais de Cristo quando, olhando para Ele por meio da fé, obedecemos à lei de Deus e nos tornamos mais semelhantes a Ele. Quando você ouvir os 10 mandamentos, pense no Senhor Jesus Cristo. Pense nas transgressões da lei que você cometeu e em como Cristo as expiou. E isso lhe dará um coração grato em relação a Ele. Pense na perfeição de Cristo, em sua vida perfeita seguindo os 10 mandamentos e como Ele lhe imputou sua justiça pela fé. E contemple a santidade prática que Cristo opera em você, residindo em seu coração por meio do Espírito Santo. Isso o fará perceber que Cristo é seu em tudo.